Esse é o candidato Bolsonaro raiz, ministro de Bolsonaro. Veja que tratamento ele dá a Lula. Vamos ouvir. São dois titãs se enfrentando numa eleição. Algo que nós nunca passamos. Um ex-presidente, um atual presidente, os dois maiores líderes políticos da história recente do Brasil, duas pessoas que têm conexão direta com o povo. É uma coisa diferente. Então, obviamente, vai haver uma reprodução dessa popularização em todas as instâncias. Aqui também, acho que não vai ser diferente. Mas, passada a eleição, acabou. E aí você tem que governar para todos. Uma percepção muito clara. Bom, vem para cá Renata Agostini e o Leandro Rezende, claro, né? Porque, gente, Tarcísio é o ministro fazedor de Bolsonaro, digamos assim, ou pelo menos foi isso que o projetou, né? O quadro técnico, militar, transitava ali entre várias correntes que o bolsonarismo tinha no nascedor em 2018 e no início do governo em 2019, ganhou a confiança do presidente, aí virou a aposta de Bolsonaro. Tarcísio, que acho que é do Rio de Janeiro, virou a aposta de Bolsonaro para ser governador no maior colégio eleitoral do país. É importantíssimo. O Bolsonaro em São Paulo fez 70% dos votos no segundo turno em 2018. E aí ele se sai com essa. A Renata vinha dizendo há um tempo nas apurações que Tarcísio de Freitas, ele queria ser um bolsonarista sim, porém moderado. Renata, é um pouco disso que a gente vê aqui e mais, né? Faz um gesto num cenário no qual, né, o ex-presidente Lula conseguiu dividir, rachar o eleitorado com o Bolsonaro em São Paulo. Então, Lula tem 35, Bolsonaro tem 35, alguma coisa, ou Lula tem ainda alguma vantagem em São Paulo. Na pesquisa IPESP, eles estavam em empate técnico, mas aquele 7-1 que foi em 2018 não existe a preço de hoje aqui no estado. Para onde é que Tarcísio está olhando? Esse gesto, Dani, me parece bastante evidente já no arremate final que Tarcísio faz, quando ele fala num cenário de que, passada a disputa eleitoral, quem vencer, né, e comandar o estado de São Paulo tem de ser guiado por um pragmatismo, né, e olhar para os problemas reais, né, gestão, e tocar e assim caminhar, ou seja, contemplando um cenário no qual ele possa ser eleito governador de São Paulo e tenha de governar com um governo que não é aliado, no caso, num cenário de vitória do ex-presidente Lula. Por que eu digo que me parece mais e não na primeira parte? Porque ainda que ele faça esse gesto, reconhecendo, olha, Lula aí também é um titã, ele faz uma avaliação muito serena do cenário que a gente está. Quando ele diz, olha, a gente tem um ex-presidente disputando com um presidente, duas lideranças muito populares, tudo isso confere, né? É um cenário que a gente tem numa eleição que a gente não tem um retrospecto para comparar. Ainda que a gente possa comparar em outras eleições com polos que se enfrentavam, né? PT versus PSDB, ex-presidentes tentando a reeleição, mas o cenário que a gente tem nessa eleição, ele é muito único. Então, é isso que Tarcísio de Freitas está se referindo. Agora, gente, o desafio de Tarcísio de Freitas em São Paulo, nesse momento, é trazer o bolsonarismo para ele. É fazer o bolsonarismo enxergá-lo antes de, eventualmente, fazer algum gesto para um eleitor que é mais afeito às bandeiras de Lula. E por quê? Tem muita gente que ainda não entendeu que Bolsonaro tem um candidato em São Paulo, ele ainda tem um desconhecimento a ser vencido. Parte desse eleitor, inclusive, que até avalia positivamente o governo Jair Bolsonaro, nesse momento ainda indica voto para Márcio França. Então, Tarcísio de Freitas precisa levantar a mão também, o próprio padrinho dele, né, Bolsonaro, fazer campanha para dizer, não, olha, o indicado e o herdeiro dessas bandeiras do bolsonarismo é Tarcísio de Freitas, para depois tentar uma migração para esse pessoal que eventualmente também vê com bom grado o que o PT tem a apresentar. Ainda se a gente considerar um histórico do governo de São Paulo, o estado de São Paulo, perdão, ainda especialmente no interior, de votar no PSDB, que é um eleitor que o Tarcísio poderia tentar fisgar, aproveitando que Rodrigo Garcia, atual governador, ainda está muito mal nas pesquisas.
Gente, eu quero ouvir o Leandro Rezende a respeito desse assunto. Leandro, acho que como a gente não tem, dessa vez, um quadro nesses grandes colégios eleitorais, né? São Paulo, Rio, Minas tem uma situação mais definida pró-Lula neste momento, né? Mas no Rio também, né? O Cláudio Castro, assim como o Tarcísio aqui em São Paulo agora com essa resposta, Cláudio Castro é o candidato do bolsonarismo no Rio, mas está querendo dizer que, olha, eu vou votar no Bolsonaro, mas não vou ficar atirando, jogando pedra no Lula. Por quê? Também buscando uma situação um tanto de equilíbrio, para não afugentar o eleitor que está do outro lado, é isso? É isso, Dani, exatamente isso, né? Acho que há 2 semanas eu conversei com o governador Cláudio Castro sobre como ele estava vendo o momento da disputa eleitoral e perguntei para ele sobre uma crítica que uma parte do bolsonarismo do Rio faz a ele, que é o dele não ser um bolsonarista raiz, né? O Cláudio Castro até riu nesse sentido e disse que não ia criticar o ex-presidente Lula porque a eleição do Rio de Janeiro tem as suas complexidades e que criticar o ex-presidente não ajudaria e nem acrescentaria nada à sua campanha. Algo mais ou menos nesse sentido ele também falou numa entrevista que concedeu para o jornal O Globo, no sentido de não criticar o ex-presidente Lula, o que faz uma parte do bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro criticar e muito o Cláudio Castro por ele não ter ali ter uma posição muito parecida com a que apresentou o Tarcísio de Freitas, de não fazer críticas no tom que faz o presidente Jair Bolsonaro contra o ex-presidente Lula, né? O Tarcísio e o Cláudio Castro sabem que tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, a eleição não está, neste momento, seguindo uma mesma lógica que nas eleições de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro teve uma vitória ampla sobre o PT em São Paulo e no Rio. Sabem que, nesse momento, existe um eleitorado que o petismo conseguiu recuperar nos 2 estados. As pesquisas que a gente tem mostrado aqui, sobretudo as da Quest, né, que faz esse recorte por estado, mostram que o ex-presidente Lula conseguiu recuperar um terreno que o PT havia perdido com Fernando Haddad em 2018. Então, claro que isso está na balança na hora de Tarcísio de Freitas e Cláudio Castro falarem sobre o ex-presidente Lula. E aqui no Rio, Dani, ainda tem uma outra especificidade que é o reconhecimento por parte do próprio governador Cláudio Castro e da política fluminense de que aqui existe o voto Castro-Lula, né? Tem gente que, de fato, trabalha, é uma chapa absolutamente, não vou dizer impossível, né? Fazer aquela palavra em inglês que vocês usaram outro dia, que é um seguro, mas eu não sei, hedge, né? Acho que é hedge. Vou fazer, isso aí. Vou fazer o meu hedge aqui, né? Vou dizer que é difícil, mas não vou dizer que é impossível, mas é praticamente improvável ter um palanque, é muito improvável ter um palanque Castro e Lula. Só que nos bastidores existe uma costura que está dada, todo mundo sabe, de gente que defende, que prega e faz campanha nesse sentido, de pegar o voto no governador Cláudio Castro e no ex-presidente Lula. A gente de dentro do governo do Cláudio Castro faz isso. Então, é uma situação que, nesse sentido, aproxima o Tarcísio em São Paulo do Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, de tentar ali segurar a onda nas críticas ao ex-presidente Lula pensando nesse eleitorado. Dani.